Olá, bem-vindos ao curso de Processamento de Imagem e Visão Computacional do INPA, com o tema Modelos Generativos Multimodais. E nessa semana nós vamos falar de métodos avançados de edição de imagens usando modelos generativos através de condicionamento, né? Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é, primeiro, eu vou fazer uma apresentação geral dos métodos e depois vai ter uma sequência de cada um dos métodos. Alguns deles já foram discutidos aqui e a gente não vai apresentar porque já foram discutidos no curso, mas eu vou dar o contexto aqui. Então, em resumo, né, os métodos mais importantes, né, de edição de imagens usando modelos gerativos condicionais, né, são esses aqui: é o SD-Edit, Prompt to Prompt, o Instruct Pix to Pix, ControlNet, o T2I Adapter, né, o Imagic, e tem o Plug and Play Diffusion e o AttenNSite, né? A gente aqui já discutiu o SD-Edit quando a gente falou, né, dos modelos generativos de difusão, né, usando a Score Function, né, e olhando isso como um fluxo, né? E o SD-Edit ele atua em cima disso, né? A gente discutiu como seria um mecanismo de controle adaptado à Score Function no processo de antidifusão, né? Então aqui eu só vou relembrar ele, né? Poderia ter uma apresentação sobre ele, mas por questão de tempo a gente resolveu omitir, né? E aí tem, né, o Plug and Play Diffusion e a AttenNSite, em que a gente já falou, né, mostrando exatamente como eles controlam o condicionamento, né, entendendo a estrutura e a arquitetura das redes neurais que modelam o modelo de difusão, né, que modela exatamente esse fluxo, né, de difusão e antidifusão, né, especificamente manipulando, né, exatamente os mecanismos, né, de cross-attention, né, que a gente vai ver muito hoje aqui, né, e eles explicam isso muito bem, né. E aí tem esses 4 métodos, né, que é o Instruct Pix to Pix, ControlNet, o T2I Adapter e o Imagic, né, que vão ser apresentados na aula de hoje e na próxima aula, né. Na aula de hoje o Instruct Pix to Pix e o ControlNet, e na próxima aula o T2I Adapter e o Imagic, né. O Prompt to Prompt eu coloquei aqui com essa setinha porque a gente vai deixar ele implícito. Ele é um trabalho, né, do Daniel Cohen-Orr, né, que a gente já viu o trabalho anterior, que é o Textual Inversion, né, e é uma continuação desse trabalho, e ele é usado pelo Instruct Pix to Pix, então ele fica mais ou menos nesse conceito, né? Então, provavelmente o Marcelo vai falar um pouco do Prompt to Prompt e vai, assim, dar o contexto, né, para entender o Prompt to Prompt, né? Então, para a gente situar todos esses métodos, a primeira coisa para ver é o seguinte, né? Na semana passada, nós vimos, né, mecanismos, né, de fazer o fine-tuning do modelo de difusão, né, para ou estender, né, a distribuição de probabilidade com novos dados, né, ou especializar a distribuição de probabilidade com um tipo de dado específico, né, e até, nesse caso, fazer uma espécie de redução do modelo, né, que seria uma espécie de overfitting do modelo, assim, né? E daí a gente viu os métodos que fazem isso, mas o ponto é que aí você está realmente criando um modelo generativo especializado para uma certa tarefa, né? Então, tudo que ele fizer vai ser nessa linha, né? Ou vai estender, né, o que já tinha lá e vai ficar mais poderoso, ou vai especializar para uma certa aplicação com um certo conjunto de dados, com um estilo, com uma coisa assim, né? O que a gente vai ver nessa semana, na verdade, é uma coisa diferente, né? O que a gente vai ver é que você tendo um modelo generativo, né, por difusão, você pode inserir operações no processo de condicionamento para ter um controle melhor e não só isso, mas a partir de uma imagem, né, você
usar essa imagem para condicionar outras operações no processo de geração, né? E aí tem essa questão que esses modelos todos generativos de difusão são principalmente baseados, né, num par, né, que é o prompt, né, um texto, e uma imagem, né, que tem semânticas relacionadas, né? Então, eles são treinados assim, né? E isso aí treina um modelo condicional que está, de uma certa maneira, associando, né, o conteúdo do texto em termos semânticos com o que aparece na imagem em termos semânticos, né? E o controle que você dá para fazer a geração é dar um prompt e você gera a imagem correspondente. Mas, por outro lado, você pode também dar a imagem para condicionar a parte da configuração da imagem, quer dizer, a estrutura, a parte geométrica, né? E o layout do que aparece, o que aparece aonde, né? E, além disso, colocar o prompt para modificar isso, né? Então, você tem, a gente já viu isso aqui no curso anteriormente, né? Que você tem o text to image e o image to image com uma modificação textual, né? Esses métodos que a gente vai ver aqui, eles levam isso a uma condição bem mais especializada, né? Onde a ideia é que você tem uma imagem que você quer editar, você quer controlar a edição dessa imagem através de um modelo generativo de difusão, e aí você vai fazer 3 coisas para poder atingir isso. Uma é manipular o prompt, né? Imaginando que aquela imagem ela teria um prompt associado com ela, né? E você pode querer mudar o que tem na imagem trabalhando na representação desse prompt, no embedding desse prompt, né? Isso é uma coisa. A segunda é que, em particular no Stable Diffusion, né, o modelo generativo condicional que liga, em particular, texto e imagem, mas qualquer condicionamento, né, no processo de antidifusão, ele usa o mecanismo de cross-attention, né? Então, você trabalhando nesse mecanismo de cross-attention dentro da rede da UNet, que representa, né, a score function, né, você tem um controle de como você vai manipular essas coisas e, em geral, você vai atuar, né, num condicionamento que vem ligado com manipulação do prompt, né? E, além disso, você pode acrescentar, né, mecanismos de fine-tuning que a gente já viu para treinar o próprio modelo, mas, na verdade, aí você concentra em congelar o modelo, mas treinar para uma única imagem, para especializar, para modificar aquela imagem. Então, você tem categorias que usam isso de maneiras diferentes, que são os trabalhos que a gente vai ver, né, nessa semana. Quer dizer, uma exceção aqui são esses dois, né, que é o SD-Edit, esse Blended Diffusion e o ClipSeg, né, que essencialmente a gente viu que o SD-Edit, o que ele faz assim, você tem uma imagem que você quer usar para controlar a geração, né, e você pega o que seria o código latente dessa imagem e mistura esse código latente dessa imagem com um código latente que está vindo de um prompt que você gerou, né? Então, e daí esse prompt ele daria uma certa trajetória para fazer a antidifusão, né? E a imagem que você colocou ali, né, no espaço latente, que está meio junto uma com a outra, ela começa a se misturar, né, com o código latente, né, que você vai fazer a antidifusão, com o que tem na imagem, e os dois vão ser guiados, né, pelo condicionamento do prompt, mas essa imagem vai atrair essa trajetória, né, de uma certa maneira que vai condicionar o resultado e dar um certo controle, né, muito intuitivo, né, porque é através da imagem. Então, nesse caso, né, a imagem ela é o condicionamento, né? E aí esses outros 2 métodos, que é o Blended Diffusion e o ClipSeg, né, é exatamente isso, mas você coloca uma máscara. Então, você faz
com que esse processo vai ocorrer só numa certa região. Então, você tem um controle melhor e a gente vai ver que isso é um negócio poderoso, inclusive nos outros métodos que a gente vai discutir, né? E aí você tem essa categoria de métodos que vai fazer o controle através do mecanismo de cross-attention, né? Então, um deles é o prompt-to-prompt, né? E o outro é o instruct-pix-to-pix, que eu diria assim que um é a continuação do outro, né? E são muito interessantes, e o que a gente vai ver aqui, na verdade, é o instruct-pix-to-pix, que vai ter uma referência para o prompt-to-prompt. E aí, finalmente, você tem esses métodos que eles, na verdade, pegam um modelo e o modelo de difusão já treinado, né, eles congelam ele e colocam outros pesos que você vai treinar para condicionar a geração, né, um pouco como a gente viu, né, na semana passada com o LoRa, mas aí, nesse caso, é muito específico para você fazer uma geração de estrutura, né, que assim, é treinada em cima da imagem que você quer guiar o condicionamento e completar com o prompt, né? Então, esse é o ControlNet e o T2I Adapter, que também é interessante, porque um é a continuação do outro, né? A gente vai apresentar os dois, né? Na verdade, um nessa aula e o outro na próxima aula. E aí, finalmente, tem esses métodos que fazem um fine-tuning da imagem, de uma única imagem, né? E a ideia também é muito intuitiva, né? Que a imagem tem um prompt relacionado com ela e tem outro prompt que você quer que seja usado para modificar aquela imagem. Então, você manipula esses dois prompts dentro do processo de fazer o embedding antidifusão para conseguir modificações na imagem que são semânticas e surpreendentes, né? Então, isso assim, seria o pré-estado da arte nessa área, né? O estado da arte mesmo a gente vai discutir na próxima semana, mas são os mecanismos de controle para edição de imagens, né? Então, vou falar rapidamente de cada um deles aqui e a gente entra nas apresentações, né? Então, começando com o SD-Edit, né? Como a gente tinha falado, né? Quer dizer, a ideia que você tem, né? É uma imagem que seria, né, uma imagem de condicionamento, né, que, se você for achar o código latente dela, né, ela vai estar lá no espaço, né, do modelo de difusão, que vai estar muito perto de uma distribuição normal, vai estar muito borrada, né? E, quando você der um prompt, você teria um código latente aqui que vai representar a imagem que vai ser gerada pelo processo de antidifusão, né? E, quando você faz a antidifusão, né, como esses dois códigos latentes aqui, que são distribuições normais, eles estão se misturando, né? Então, você tem como controlar essa mistura e aí levar características dessa imagem de condicionamento para a imagem que vai ser gerada, né? Então, a imagem que vai ser gerada, esse pontinho aqui, né, significa característica desse stroke aqui, que seria um desenho bem grosseiro, assim, com as áreas, né, onde você quer preencher coisas, né? E aí ele vai interpretar isso a partir dessa estrutura aqui, né, espacial da imagem, com o que está dito no prompt que vai ser gerada o processo aqui. E aí, como um está se misturando com o outro, essa trajetória vai ir numa direção que vai gerar uma imagem que tem essa estrutura, mas tem características do prompt e tem características do modelo que foi treinado, né? Esse é um negócio bastante poderoso e dá para fazer uma porção de coisas interessantes com isso. E também, quando você coloca máscara, como eu falei, tem outros controles, né? Isso a gente já viu a base disso quando falou, né, dos modelos de difusão baseados em score function, né, como uma equação diferencial, né, tanto determinística quanto estocástica, né? Aí, passando para o prompt-to-prompt, né, a ideia do prompt-to-prompt é o seguinte: você quer fazer uma edição da imagem, né, editando prompts, né? E você vai editar o prompt usando esse mecanismo de cross-attention, né? E aí a ideia é que ele criou uma interface semântica
que você tem operações que você faz no prompt. Por exemplo, você pode ter palavras aqui que vão se transformar em certos tokens, né, que vão ter um embedding, né, e aí você pode, né, tanto atenuar como enfatizar, né, a importância desses tokens, né? Então, nesse exemplo aqui, né, você está falando, né, de uma praça, né, que está muito cheia, né, com muita gente, né? E se você atenuar esse crowded, né, você vai ter menos pessoas aqui, né? Então, ele entende que crowded significa muita gente e vai dar um certo peso, e você manipula isso exatamente junto com o mecanismo de cross-attention, né? Por outro lado, você tem esse ursinho aqui que está dizendo que ele é muito fofinho, né? Você pode aumentar ele, ele vai ficar mais fofinho ainda, né? Então, isso aqui você está mudando a importância de certos tokens, né? Por outro lado, você pode acrescentar ou remover totalmente tokens, né? Então, e trocar, né? Então, por exemplo, aqui tem foto de um carro sendo dirigido por quer dizer, foto de um gato dirigindo uma bicicleta, né? E aí você pode trocar a bicicleta por um carro, né? Aí tem um carrinho de brinquedo, né? E aqui você pode acrescentar, né? E você dizer que esse bolo aqui tem uma decoração de jujuba, né? E você pode também usar, colocar um prompt mais sofisticado, né? Complementando para amplificar ou atenuar efeitos semânticos globais, né? Que dando, por exemplo, um estilo ou dizendo uma condição, né, do ambiente, né, como, né, o arco-íris, etc., né? Então, isso é bastante poderoso e a chave disso é você juntar, né, o embedding do prompt com o mecanismo de cross-attention, né? Então, é bastante poderoso e isso aí foi usado muito no Struct Pix-to-Pix, que a ideia do Struct to Pix é o seguinte, trazer o ChatGPT, que é um Large Language Models, e gerar pares de prompts, né, que seriam usados pelo prompt do prompt para fazer uma modificação na imagem. Mas aí a ideia é assim, você diz para o ChatGPT, eu quero, por exemplo, que essa cena aqui tenha, né, fogos de artifício no fundo, né? Aí ele vai gerar 2 prompts, né, que vão fazer com que a Torre Eiffel aqui coloque um fogo de artifício no fundo, né? Então, assim, todo o trabalho aqui foi muito interessante, quer dizer, de criar um modelo de treinamento para treinar o ChatGPT para aprender esses pares de prompt to prompt, para ter esse controle, que é o que a gente vai ver logo na sequência que o Marcelo vai apresentar, né? Aí você tem a ControlNet, que já é uma outra classe de métodos, né? Que a ideia aqui é exatamente aquilo que eu falei, que é uma coisa que mais ou menos estende, né, aquele método do LoRa, especializa para a edição de imagem, né? Que você tem o bloco normal aqui da rede, né? Que ele vai ser estendido aqui, aumentado, com um bloco de controle. Então, esse bloco aqui ele fica congelado, né? E aí você coloca uma cópia de treinamento que ele vai pegar um condicionamento aqui que você vai treinar com classes de coisas e ele aprende a partir dessa classe de condicionamento, fazer coisas poderosas. Então, por exemplo, se você pega, né, o Canny Edge Detector, né, que vai detectar arestas da imagem, né, ele vai gerar imagens que os objetos têm aquelas arestas, e o que ele vai gerar na imagem vai ser dado pelo prompt, mas o condicionamento é dado, né, por essa estrutura, né? E, por exemplo, você pode pegar, como a gente viu lá, né, um esboço, né, e vai ter uma coisa bastante parecida com o SD-Edit, né? Mas você pode pegar outras coisas, por exemplo, você pode pegar o esqueleto de uma pose humana, né? E aí você tem um programa que detecta a pose, então ele te dá o esqueleto, você treina com isso, né? Você vai treinar a imagem com o esqueleto, né? Aí tudo que você der, né, quer dizer, os personagens, as coisas vão estar com aquela pose e assim por diante, né? Então você tem várias condições aqui que são coisas que, na verdade, são muito exploradas, né, em processamento de imagem, computação gráfica, que você aproveita
como condicionamento extra para se controlar, né, a geração de imagem, né? E aí você tem o T2I Adapter, que ele generaliza isso, porque, na realidade, ele pega, na realidade, vários condicionamentos desse que seriam usados, né, pelo ControlNet, mas ele combina eles dessa maneira aqui com esse adaptador, né? E aí faz exatamente um que ele chama de Composable Adapter, né? Então, isso a gente vai ver na próxima aula, né? E aí, finalmente, você tem o Imagic, que a ideia do Imagic é aquilo que eu falei, você tem, né, uma imagem, e essa imagem você pode, usando o clip, né, descobrir qual é o prompt que está associado com essa imagem de uma pessoa, etc. e tal, né? E aí você quer mudar essa imagem. Então, você dá a imagem e você dá um prompt que você quer mudar, por exemplo, dizendo que a pessoa está dando um thumbs up, né? Então, o que você vai fazer é, primeiro, você vai achar o embedding, né, do prompt associado com essa imagem, né? Depois você vai fazer um fine-tuning do modelo generativo para ter qualidade nesse embedding, e aí você vai ter, na verdade, dois embeddings, o embedding, né, do prompt original da imagem, que você já treinou aqui, e o embedding do prompt que você quer que mude a imagem. Aí você manipulando ele, você faz com que esse prompt vai causar a mudança nessa imagem aqui durante o processo generativo de antidifusão, né? Então, isso também a gente vai ver na próxima aula, né? Então, com isso, eu vou parar a gravação aqui e aí passar para o Marcelo